anunciei a presença aqui do professor Eric Godinho e eu li uma reportagem mostrando que ele e a esposa Bruna Gutstein, eles adotaram 5 crianças. E tem uma história muito interessante que no mundo hoje cheio de adversidade, no mundo hoje de individualismo e no mundo também que oferece muito mais transtornos e influencia muito mais do que a própria família, a construção de um lar através do processo de adoção tem também os seus percalços, as suas dificuldades e enfrentamentos. Queira ou não queira, é um ato forte de amor num mundo que vive muitas vezes rompendo laços familiares, laços tradicionais, laços de valores contínuos. Eric, é um prazer recebê-lo no programa Comando da 7. Depois que eu vi você, eu estava lembrando, foi meu aluno lá no Etapa antigo, depois virou índice e hoje você é professor. Mas vamos falar, como é que é esse processo até desaguar na adoção dessas crianças? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia professor Said. Primeiramente uma alegria imensa, né? Pelo fato, né, de ter tido a honra de ser seu aluno, né? E de estar aqui falando para tantas pessoas, né? No norte de Minas, na região e para o Brasil, né? Um prazer muito grande. Então, o meu bom dia a todos os ouvintes e principalmente o senhor. Obrigado. Sobre o processo da adoção, até nós chegarmos, né? De fato na habilitação ou entrar no processo da habilitação, muita água correu debaixo dessa ponte, né? Porque até a chegada dos nossos filhos, queridos ouvintes aí, eu e a minha esposa, a Bruna, nós esperamos quase 10 anos. Esse foi o nosso tempo de espera. E foi um tempo com muitas cruzes, muitas dores, angústias, mas nesse tempo de espera nós aprendemos a sofrer, nós aprendemos a enfrentar essa dor com fé, enfrentar essa dor com amor, né? Isso só foi possível, né? Graças a Nossa Senhora, graças à nossa vontade em relação ao nosso sonho de nos tornarmos pais, né? Então, esse processo doloroso, mas com muita alegria, né? E qual foi o momento que vocês decidiram partir para a adoção? Já tinham vontade de ter um filho próprio, mas era impossível? Por que esse procedimento? Sim, nós sempre fomos abertos à vida, né? Desde quando nós nos casamos, nós já falávamos da nossa família, nós já imaginávamos como que seria a nossa família, de que forma que a gente iria criar os nossos filhos. Então esse sonho, ele vem desde a época do namoro, né? A Bruna, antes de nos casarmos, ela já falava sobre adoção, porque nós temos casos de adoção na família, né? Então ela já falava sobre isso, só que o processo da adoção, para mim, ele demorou um pouco mais, né? Então a Bruna comentava, ela falava sobre adoção, mas isso ainda não era um sentimento dentro do meu coração, né? Isso ainda era uma barreira para mim, sabe? Então esse processo, ele demorou aí em torno de 6 para 7 anos até eu de fato entender, de fato colocar o processo da adoção dentro do meu coração, né? Então esse tempo de espera aí, ele foi muito necessário para a gente poder construir e fortalecer nós como casal em relação ao processo da adoção. O processo de maturação, né? O processo de maturação. E de entender, né? Porque a adoção, ela não parte só da esposa e não parte só do marido. Ela tem que partir do casal, né? É uma decisão em casal. Então isso é muito importante. E esse amadurecimento nosso como uma decisão do casal, teve um caminho, né? Eu posso, né, detalhar algumas coisas para vocês aqui, mas teve um caminho muito árduo aí até a gente chegar na decisão, né? E isso de fato ele aconteceu no final de 2016, né?
Eu comecei a namorar a Bruna em 2008. Eu fui professor dos filhos. Eu fui professor dos irmãos da Bruna, de 2 irmãos, e nós nos conhecemos na escola, onde eu dava aula para os irmãos dela, né? E ela olhou para mim ali, eu olhei para ela, e ali o amor, né, imperou, e nós acabamos, né, namorando. Ficamos 1 ano namorando, e no final de novembro de 2009 eu pedi a Bruna em casamento na igreja, na Divina Providência, em Belo Horizonte, e pedi ela em casamento. No ano seguinte, 2010, nós nos casamos. Okay. E vocês não poderiam ter filhos naturais? Ou tiveram? Bom, só para os ouvintes entender, eu sou natural aqui de Montes Claros, né? Eu nasci aqui, fui criado aqui em Montes Claros, na roça também, né? Que meu pai, né? Era produtor rural. E com 17 anos, 17 anos eu entrei na universidade, me formei, e aos 21 anos eu fui para Belo Horizonte. E estou lá, né, até hoje, né? Moro em Belo Horizonte, resido em Belo Horizonte, trabalho em Belo Horizonte e viajando dando curso. E foi exatamente em um desses trabalhos meu que eu conheci a Bruna em 2008, né? Então, eu fui para Belo Horizonte no final de 2006. Então, só para os ouvintes entenderem esse tempo. A cronometria, né? Então, final de 2006, fui para Belo Horizonte, fazer o mestrado, né? Me profissionalizar, especializar. A minha formação de origem é educador físico, eu sou profissional de educação física, e ao longo desses anos fui, né, me formando em outras áreas, na área do processo de educação de filhos, pedagogia, pedagogia do esporte, metodologias de ensino. Então, em uma dessas aulas, né, em uma dessas escolas onde eu dava aula, que eu conheci a Bruna em 2008, né? Então, esse processo cronológico até 2008, quando eu conheci a Bruna, e 2010, quando nós nos casamos. Ok. E como é que foi a decisão? Fala assim, maturou o suficiente, vamos adotar. Pensou em adotar uma criança e depois chegar a 5? Bom, na verdade, professor Said e queridos ouvintes, o nosso perfil, ele era para crianças de até 11 meses, e no máximo um irmão, né? Ou gêmeos. Então a gente tinha como opção a extensão para irmãos, né? Só que nesse processo de espera, que nós entramos em 2017, janeiro de 2017, e a nossa habilitação saiu em abril de 2018. Então o tempo nosso até a habilitação, o processo, ele demorou ali 1 ano e 3 meses, né? Então, esse tempo de habilitação, nós fomos fomentando isso em nós, né? Para a definição exata do perfil. E, de fato, quando saiu a habilitação, esse era o nosso perfil. Só que a chegada dos nossos filhos foi maio de 2020. Então, nós ficamos mais de 3 anos na fila. E você, a cada 2 anos, você pode estar modificando o seu perfil, né? Então, você aí que está, né? Vocês que estão nos ouvindo aí, às vezes essa demora, ela tá, né, prolongada, e vocês queiram fazer uma modificação no perfil, estendendo aí, né, a idade dos seus filhos, vocês podem, né, entrando na vara da infância, vocês podem fazer essa modificação. Então, a gente, no final de 2019, nós já havíamos conversado sobre isso, de nós estendermos a faixa etária, que era até 11 meses. E pelo tempo, aí depois entrou a pandemia, né? No início de 2020, nós viemos para a roça, então não deu tempo da gente fazer essa modificação. E aí os nossos filhos chegaram através da busca ativa, né? Que é onde
as crianças, elas não têm, tentam pegar todos os perfis, e quando ninguém, né, dos perfis aceita fazer a adoção, as crianças, elas vão para busca ativa, e através de um grupo de intercessão que a Bruna tinha, né, em contato no WhatsApp, através da Kátia, né, que é a grande intercessora ali que organiza esse grupo, chegou essas crianças nesse grupo dela, pela busca ativa, e foi aonde ela entrou em contato com a Bruna, né, ou seja, onde o nosso telefone tocou, vamos dizer assim, para falar sobre as 5 crianças, né? E na mesma hora eu olhei para a Bruna olhou para mim, nossos filhos chegaram. E 5 de uma vez. 5 de uma vez. E eles têm quanta idade? São irmãos? São irmãos, né? São todos irmãos, né, de sangue, né? E quando nós recebemos essa ligação, isso foi no dia 29 de maio de 2020. Nós fomos para Belo Horizonte, nós ficamos na pandemia aqui na roça, né? Viemos para cá, e no final de maio, né, dia 29 de maio de 2020, nós fomos para Belo Horizonte, porque era o aniversário da minha sogra, a dona Sirlene. Fomos lá passar o final de semana com ela e a gente ia voltar, né? Isso foi numa sexta-feira. E aí o telefone toca, a gente chegando em Belo Horizonte, falando se a gente tinha um interesse, né? E a gente já sentiu esse ardor forte no nosso coração, né? A gente nos olhamos e vamos buscar os nossos filhos, porque eles estavam em outro estado. Eles não estavam em Minas, eles não estavam aqui, não estavam em Belo Horizonte, eles estavam em outro estado. Então, segunda-feira, quando foi na segunda-feira, acho que dia 1º de junho, a gente já estava nesse outro estado, dentro do abrigo, para conhecer os nossos filhos. Como é que foi o encontro, assim? O que bateu no coração da Bruna e do Eric? Esses meninos estão aqui. Olha só, professor e queridos ouvintes, a espera pela adoção, ela é silenciosa, sabe? Por que silenciosa? Porque a gente não vê externamente nada mudar. Quando a mulher engravida, né, ela carrega no ventre o seu filho biológico, as pessoas veem a barriga crescer, as pessoas veem a mulher se modificar, né? Os seios encher de leite, né? Então essa mudança biológica e fisiológica acontece na mulher. E pela adoção, essa mudança a gente não vê. Mas essa mudança, ela acontece de forma silenciosa. Por que de forma silenciosa? Porque, na verdade, os pais, pela adoção, o que aumenta, o que cresce, está dentro do coração. Né? Então, esse amor, ele vai se alterando dentro do nosso coração. Então, por isso que quando nós chegamos e a gente estava preparando a mala, né, para poder viajar, para encontrá-los, ali a gente imaginou nós preparando a mala no momento que a bolsa da Bruna rompeu para a gente ir para o hospital gerar os nossos filhos através do nosso coração. Então, analogicamente, né, numa analogia, esse primeiro sentimento, esse foi o primeiro sentimento nosso, né? E a gente foi contemplando isso durante a viagem, né? Como é que seria, o que a gente vai fazer, de que forma que nós vamos falar com eles, como é que deve ser. Então, isso nós fomos preparando, né? Em nós até o encontro. E quando nós chegamos no abrigo, a gente fica numa sala de espera, né? Vendo os brinquedos ali, tudo. E a gente, né, ali olhando um pro outro, a gente foi lembrando os 10 anos para trás, né? As dores, o sofrimento, aquilo que a gente passou. E
tocamos as mãos assim, falamos, prepara que o parto vai acontecer. Chegou a hora. E aí foi a hora que nós subimos e fomos encontrar eles, né? Então, primeiro nós encontramos o Vitor, foi o primeiro que nós conhecemos. O Vitor é o nosso mais velho, nosso 01. Hoje ele está com 12 anos, mas ele na época estava com 10 anos. Ele foi o primeiro, né? Chegou, quando ele olhou para nós, aquela emoção, né? E a gente fala assim que não foi nós que escolhemos eles, foram eles que nos escolheram. E aí veio os outros, né? Veio o Jefferson, veio a Maria, né? A Maria tem 8 anos hoje, o Jefferson tem 6 anos, depois veio o Tiaguinho e por último veio o Cauezinho, que na época tinha 1 ano e pouquinho, né? Era bebezinho, hoje ele está com 3 anos, o Tiaguinho hoje está com 5 anos. E foi aquela alegria, né? De repente, aquela solidão, né? Do casal se transforma numa alegria, num parto de 5 de uma vez, de idades diferentes, de demandas diferentes, mas Deus soube usar o nosso o no tempo, mesmo útero. do mesmo útero, exatamente. E Deus soube usar esse tempo, né? Para nos encher de amor, preparando o nosso coração para recebê-los e dar tudo aquilo que eles merecem. Porque, professor e queridos ouvintes, a gente sempre fala, né? Quando as pessoas de fato conhecem a adoção, né? A adoção, ela brota no coração. A gente tem que entender que o processo da adoção é como se nós fôssemos receber Cristo chagado, crucificado dentro da nossa casa. Porque de fato é dessa forma que essas crianças chegam na família, com várias feridas, com várias dores, transtornos, sofrimentos, né? Foram negligenciados, questões de vulnerabilidade que eles sofreram. Então, os filhos através da adoção analogicamente é como se nós recebemos Cristo chagado na nossa casa. E tem um processo também do outro lado, que quando Cristo fala que vinde a mim as criancinhas. Exatamente. Então tem duas visões aí que metaforicamente mostrando que é um acolhimento para formar o que a gente chamaria de um lar, mas ao mesmo tempo de vidas. Esse conceito assim que ele fala, vinde a mim. Mas quem vai recebê-los? E eles, quem também vai nos receber? Então, a gente que já viu muita coisa nesse mundão, já fiz muitas reportagens que você enxerga pessoas abandonadas, jogadas ao léu, e quando um gesto desse se manifesta, não é apenas questão de gestual. Exatamente. Ao contrário, é a profundidade do existir. Exatamente. Tem uma amálgama formada com muito amor. Por isso que isso é muito sério, né? Por isso que a adoção, ela precisa sim ser criteriosa. Por isso que ela precisa sim, os pais precisam sim estarem preparados, né? Para poder receber essas crianças. E só voltando um pouquinho nesse tempo, até mesmo para os ouvintes entender, 2010 eu casei com a Bruna, né? Então olha só, 2010 eu casei com a Bruna, os nossos filhos chegaram em 2020, tá? Então praticamente 10 anos. Nesse tempo nós falamos que nós enfrentamos 2 cruzes nesse tempo de espera. A primeira cruz, ela foi mais leve, mas não deixa de ser uma cruz, que é eu e a Bruna como casal. Os primeiros anos nossos de casamento, cada um, né, olhando para o seu lado profissional. Então, foi eu viajando muito e a Bruna recém-promovida no seu emprego, e a gente pouco se via, né? Então, a base matrimonial ainda estava sendo
construída, para a gente entender de fato o que é uma família, né? E olha que nós somos de famílias católicas, sempre colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Quando nós nos casamos, nós nos tornamos ministros da Eucaristia, sempre ativos na igreja, né? Grupos de oração. Então a gente sempre foi fiel naquilo que a gente acreditava, na nossa doutrina. Nós somos na nossa doutrina católica, né? Então isso sempre foi a base do nosso matrimônio. Mas esse início, foi essa primeira cruz que nós enfrentamos, nós pouco estávamos nos vendo, então isso estava desgastando muito o nosso casamento, até que nós entendemos e chegamos um para o outro e falamos assim: ou eu paro de trabalhar para eu dedicar a nossa família, ou você para de trabalhar para a gente dedicar a nossa família, porque senão perde o sentido do nosso casamento. Casar para um ficar trabalhando, ganhando dinheiro, o outro trabalhando, ganhando dinheiro, mas e nós? Né? E hoje a gente vê muitos lares se enfraquecendo justamente por buscas profissionais. Não que isso seja errado, mas que haja um equilíbrio nesse processo entre o casal. Foi esse o nosso entendimento quando nós paramos para conversar e a gente sentiu isso, né? E aí nós decidimos, a Bruna abriu mão de toda a sua vida profissional, sonhos, para dedicar a nossa família. E a partir disso, ela passou a viajar comigo, dando curso, dando aulas. E isso foi um novo mártir no nosso casamento, sabe? Porque foi ali que nós nos construímos, fomos nos fortalecemos como casal. Rezamos mais, oramos mais, conseguimos assumir mais situações na igreja, né? E nós, como marido e mulher, o matrimônio, o sonho de Deus, ele foi se findando, ele foi se fortalecendo, solidificando na nossa família. Essa foi a primeira cruz que nós enfrentamos. E como nós casamos aberto à vida, nós nunca usamos nenhum método contraceptivo, nada. Nós sempre não usamos nada, né? E os nossos filhos não vinham. O senhor tinha feito uma pergunta no início, né? Se nós havíamos, se a gente tinha impedimento de termos filhos. Nós fizemos todos os exames, né? Até o 5º, 6º ano do nosso casamento. Eu fiz vários e a Bruna fez vários. Todos os exames, queridos ouvintes, professor Said, tudo negativo. Eu não tenho nenhum impedimento. E a Bruna também não tem nenhum impedimento. Nada. Não tem explicação. Fomos em vários especialistas, buscamos respostas e ninguém soube dar essa resposta. Então não temos impedimento. A resposta veio de Deus aí. Exatamente. E aí esse processo até brotar no nosso coração, né, sobre o processo da adoção. A Bruna, em 2016, ela assim, estava se convencendo, né, do fato, né, de se tornar mãe e tudo, né? Aí nós enfrentamos essa angústia, né, muito mais, o sofrimento muito maior a gente sente da mulher, né? Porque a mulher ali, ela não vê, né, o seu filho crescendo ali na barriga, então a parte humana fala mais alto, né? E eu como marido sentia muito isso, sabe? Então, em 2016, ela numa confissão, ela aprendeu uma oração, né? Numa confissão que ela fez, e essa oração mudou, foi a chave, né? A nossa virada pro processo de amadurecimento em relação ao casal
dentro do processo da adoção, né? E então, vocês que estão me ouvindo aí, você pai, você mãe, que às vezes pode estar passando esse mesmo sofrimento, né? Essa mesma angústia, do sonho, né? De vocês se tornarem pais, e esse sonho não chega. Um padre ensinou a Bruna, e consequentemente isso foi uma oração nossa, a ajudar, né? No processo dessa espera. A oração é o seguinte, posso falar a oração? Sim, claro. A oração é o seguinte, Senhor, nós aceitamos não ter filhos, se este caminho for nos levar para o céu. Senhor, nós aceitamos não nos tornarmos pais, se esta for a tua vontade para as nossas vidas. Mas te pedimos de todo o nosso coração, ajude-nos a enfrentar essa dor. Ajude-nos a enfrentar essa dor. E dai-nos a graça de sermos fecundos, mesmo sem filhos. Essa oração é muito forte. Amém. E você, pai e mãe, anote essa oração, porque nós, quando entendemos essa oração, a gente entendeu o processo do sofrimento pela dor. Entendemos os dois tipos de dores, aquela dor que machuca e aquela dor que modifica. E a partir desse entendimento, o que fez nos suportar todo esse processo e sofrer na dor, né? E sofrer com o amor, né? Em relação à nossa dor, foi Nossa Senhora. Porque a partir desse dia, estou falando de 2016, a Bruna, no caso, que ela foi a primeira, né? Ela conheceu o tratado da verdadeira devoção da Virgem Santíssima, né? E o método, através do método de São Luís Maria Grignon de Montfort, e ela se consagrou a Nossa Senhora. E através da consagração, ela pôde, com leveza, com liberdade, entregar todo o seu sofrimento para Nossa Senhora. Tudo já não é nosso, é da Nossa Senhora. Nossa Senhora e Deus, a partir daquele dia, iria conduzir a nossa vida. Então, aquele sonho individual nosso de nos tornarmos pais, nós passamos a entregar a Nossa Senhora. Então, esse processo teve uma mudança muito grande na vida da Bruna, né? Ela mudou a sua forma de entender, de ver as coisas, e isso até então não tinha sido tocado em mim. Eu passei a ver isso nela, nós fazíamos a oração, mas ainda no meu coração, a adoção, ela não era efetiva. Eu ainda não tinha esse desejo brotando no meu coração. Nós estamos falando de 2016. O que a Bruna fez? Não me cobrava, não jogava na minha cara, não me pressionava. Ela rezava, joelho no chão, pedindo a Nossa Senhora, pedindo a Deus para que tocasse no meu coração o desejo da adoção. Porque isso não pode partir só de um e do outro, tem que ser do casal. Porque é uma decisão forte, né? Forte. E esse desejo, professor Said, ele veio no final de 2016. Não sei como é que tá a programação aí de pergunta, mas... O que tem de pergunta aqui é do ouvinte. Eu falo assim, tem o que aconteceu, que eu posso contar, de que forma que isso mudou em mim, de que forma que eu, de fato, me abri por completo ao processo da adoção. Aqui, aliás, eu aconselho ler o livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Ele é escrito no finalzinho da Idade Média. Lá mostra esse trabalho de chaga e cura, totalmente diferente, né? Aqui a Juliana Moraes, testemunho dessa família maravilhoso. Deus é bom demais. Na nossa casa vocês têm sido sinal de Deus, ó. Que bom, hein?
A Bruna também tá aqui, viu? Tamo aqui, papai. Um abraço, né? Um beijo pra minha esposa. Bom demais. Pros meus filhos. Papai ama vocês. Hoje à noite o papai tá chegando aí, viu, meus amores? Almerinda Dias Prudêncio, bom dia, Saide, bom dia. Parabéns. Tem mais questões aqui que as pessoas estão se manifestando. Que linda e emocionante história. E dos nossos 5 filhos, nós temos uma menina. A Maria. A Maria Vitória. Abraço, Fernanda Alves, veterinária. Fernanda, obrigado, viu? Tô aqui emocionada. É só o seu nome, minha filha. Andréia. Sou Maria Lucinda dos Santos Reis. Parabenizar o Eric e a Bruna. O amor dentro da comemoração da Semana Nacional da Família. Testemunho seu. Aqui a Soraya, a Andréia, a Vânia. Muita gente, tem mais gente aqui. Mas assim, o que eles estão observando, aqui a Bruna, Senhor, dai-nos a graça de sermos fecundos, mesmo sem filhos. É que o Eric falou aqui, que a espetacular entrevista, Beatriz Zuba, Renato Antunes, Vanessa Santos, Almerindo, Juliana, a Vanessa. Agora, o que eu observo é o seguinte: o mundo está tão cáustico, o mundo está cheio de visão armamentista, uma visão belicosa, que não só a entrevista, mas o testemunho do Eric e da Bruna, eles transformam como se fosse um penso branco, aliás é bíblico, né? Um penso branco em cima da ferida para que ela possa cicatrizar. E as pessoas estão precisando de um colo. Exatamente. E a prática verdadeira do amor. Exatamente. E por isso da necessidade de nós nos formarmos, né? Por isso da necessidade de nós crescermos na fé. E porque a fé, ela nos fortifica, nos fortalece para justamente enfrentar e entender as chagas, né? Entender de fato o que Deus quer de nós, o que Deus quer nos falar, o que Deus pretende de nós através dessas chagas, através desse sofrimento, né? E aí, a partir do momento que você compreende isso, você vive isso com amor, com alegria, né? Porque nós temos amigos próximos, muitos amigos, inclusive deixar um abraço aqui para todos os amigos nossos aqui da região de Montes Claros, colegas, primos, tios que estão ligados aí na rádio, né? E no YouTube também. Muitos recentemente não sabia de todo esse processo que nós passamos, porque a gente sempre vivia e, né, colocava isso de uma forma aberta para todos, mas com alegria, né? Então não transmitia às pessoas o nosso sofrimento. A gente sempre transbordava uma outra linguagem em relação ao nosso matrimônio, né? Mas todos nós temos cruzes. Evidente. Todos nós temos os nossos percalços, né? Basta a gente saber em relação a essa cruz e esse percalço, de que forma que você vai viver. E o alicerce você vai construir para projetar já o futuro dos filhos, o futuro do enfrentamento e o futuro principalmente que ele está sendo moldado conforme o amor de Deus, que é a substância maior, né? Que como a gente vive hoje à base do algoritmo, a pessoa está vivendo uma vida muito mais superficial e material ou materializada e esquecendo da força maior que é o espírito para a condução da própria vida, que é o essencial. O essencial, né? A Vileide Alves Castro do Testemunho, Heitor Tanuri Guzmão, Ellen Tanuri do Testemunho também. Mas muita gente que não vai dar para falar todo mundo. Por isso a gente sempre fala, queridos ouvintes, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Então nós soubemos entender esse processo para a gente viver através da nossa fé.
E aí toda a dificuldade, ela é simplificada porque Deus, Nossa Senhora, vai nos ajudando nisso daí. E professor, os nossos filhos chegaram através da intercessão de Santa Filomena. No final de 2019, a Bruna recebeu um livro, né, que fala da história de Santa Filomena. E nós resolvemos fazer a novena de Santa Filomena. Nós fomos estudar, né, de fato nós viramos devotos de Santa Filomena, né? E a gente havia prometido que se os nossos filhos chegassem através de Santa Filomena, nós iríamos divulgar a devoção de Santa Filomena pelo resto das nossas vidas. E então assim, né? Posso falar de Santa Filomena aqui, contar a história dela. Santa Filomena, dá tempo? Dá tempinho. Santa Filomena, rapidinho. Ela foi uma santa, né? Mártir da igreja. Ela morreu com 13 anos de idade, sem negar a sua fé. 13 anos, é a nossa menininha do céu. E aí nós fomos descobrir, olha pra você ver, que a Santa Filomena é a padroeira das futuras mamães. Olha aí, mamães, vocês que estão aí com o sonho de se tornarem mães, Santa Filomena pode te ajudar. Ela é a padroeira das futuras mamães, das crianças e dos filhos de Maria. E aí, quando nós descobrimos isso, né, da Santa Filomena, a nossa devoção ainda aumentou mais, né? E Santa Filomena, ela sofreu muito, ela foi muito torturada, né? Porque a dor dela foi muito profunda. Exatamente. E a cada tortura, cada sofrimento dela, muitas almas se convertiam. Porque o imperador romano lá, Diocleciano, né, queria casar com ela, e ela não negando a sua fé, né, de maneira nenhuma. Os pais dela falando, mas é só casar, é só você dizer o sim. Ela, não nego a minha fé. Então mandava os soldados atirar flecha nela, as flechas voltavam e matavam os soldados. Aí depois colocava fogo na ponta das flechas e atirava, as flechas voltavam e matavam. E a cada milagre que ia acontecendo, várias pessoas iam se convertendo diante daquele milagre, né? Depois enforcou, pegou uma corda, passou no pescoço dela, pegou uma âncora e jogou no fundo do rio. Os anjos vieram, cortaram a corda e ela colocou ela nas margens do rio, ela seca, sem nenhum sinal de água nem nada. E por último, o imperador mandou decapitá-la aos 13 anos de idade, né? Então, às vezes a gente se questiona, né? A gente pergunta na nossa vida assim, por que tanto sofrimento, meu Deus? Aí famílias que enfrentam o câncer, famílias que enfrentam a dor da partida de um filho, famílias que enfrentam a dor dos filhos perdidos nas drogas. Então são vários sofrimentos, né? Mas às vezes Deus permite esse sofrimento para a conversão de muitas almas. A gente não sabe, né? Então quantas famílias que estavam separadas e às vezes com uma enfermidade, essas famílias se unem de novo em função dessa enfermidade. Então Deus, ele fala conosco de várias formas. E às vezes a gente fala, professor, e muitas pessoas, né, chegam até nós, mas Eric, eu rezo tanto e fico sem resposta, eu rezo tanto e eu não sinto Deus falando comigo. Mas nenhuma oração fica sem resposta, nenhuma. E Deus fala através do silêncio também conosco. Veja a árvore cresce sem dar nenhum barulho, sem fazer nenhum barulho, não incomoda ninguém, e de repente ela te dá os frutos, e de repente ela te dá a sombra. Então, às vezes Deus está construindo o seu futuro. E tem que compreender. Exatamente. Tem que compreender. Olhar direitinho ao seu redor. Eric, obrigado mesmo por você ter vindo aqui no programa Comando das 7. Tem muito mais questões levantadas, mas eu fico feliz. Primeiro, da lembrança que foi meu aluno, e depois da construção da sua história, que nós não sabemos como professor do que vai acontecer com os alunos, mas a gente sempre dá aquela condução que a gente entende como a melhor.
e vai desaguar as vidas em várias pessoas que eu encontro depois, como profissionais, são médicos, advogados, ou então são comerciantes, mas muita gente que passou pelas nossas mãos. O mais importante, no tudo, é que sejam bons. Exatamente. Sejam exemplos de Deus. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui. Leva o meu abraço para a Bruna e para todos os seus filhos e a minha oração. Professor, muito obrigado, né? Você sabe, né, da minha admiração, acompanho já o senhor e eu fiquei muito feliz do convite de estar aqui falando para as pessoas aqui do Norte de Minas em especial, né? Porque eu nasci aqui, fui criado aqui e contem conosco, né? Nos acompanhem aí nas redes sociais, vocês podem estar conhecendo os nossos filhos aí, né? Bruna Gutstein é o da minha esposa, Eric Godinho Silva é o meu no Instagram. Podia ter falado isso? Pode, deve, né? tem nenhum problema. Oxa. E então nos acompanhe, a nossa história, a forma como nós criamos os nossos filhos, o que nós pensamos sobre a criação dos filhos. Então a gente transborda, né, essa alegria da nossa fé, tudo nas redes sociais, tentando ajudar as pessoas e estamos preparando aí algo também especial para poder ajudar mais pessoas e é um prazer muito grande. Obrigado por todos vocês, que Nossa Senhora guie vocês sempre pelo bom caminho, abençoe vocês, o trabalho de vocês. E você, pai e mãe, que nos ouviu essa manhã, não desista do seu sonho de se tornar pai. Confie em Deus, confie em Nossa Senhora. Quem não se consagrou, tem lá nas redes sociais da Bruna todo o processo da consagração, no canal do YouTube que a Bruna tem, o processo de consagração Nossa Senhora. Tem lá a novena de Santa Filomena, né? Que você, se você quiser, né? Se fazer a novena de Santa Filomena. E eu não esqueci de falar, professor, rapidinho, a novena de Santa Filomena, ela tem um cordão, vem com 5 nós. Né? Como é que a gente sabe que o milagre veio através de Santa Filomena? Porque aparece um 6º nó nesse cordão. Então, nós recebemos notícia dos nossos filhos sexta-feira, no sábado, o 6º nó apareceu no nosso cordão. Então, por isso que a intercessão através da nossa Filomena, foi ela que trouxe os nossos filhos. Então, vocês estão convidados aí a conhecer Santa Filomena, nos acompanhem, a consagração e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas mensagens e, professor, obrigado. Então, porque esse é o programa Comando das 7. Pop 95. Assista o Comando das 7 no YouTube e Facebook. Pop 95, educadora, 8 para as 9. Fenix 2022. Venha participar.